dia, bom dia! Já começamos mais uma live, mais uma semana e vamos pra cima. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui no nosso desafio, né? Códigos do Reino 365, ou melhor, nós estamos no desafio 365 lives, né? E na série Códigos do Reino. Nós estamos trabalhando por séries que faz muito mais sentido, né? Uma continuação de algo em que nós estamos estudando todos os dias. E agora nós estamos no livro de Êxodo, estudando algumas passagens, e vamos continuar com essa história hoje, né? Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, que nós vamos tá levando essa mensagem para muito mais pessoas, tá bom? Vamos ler hoje Êxodo, capítulo 14, do versículo 5 em diante. Bom dia, seja bem-vindo. Então vamos lá. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo tinha fugido, transtornou-se o coração do faraó e de seus servos contra o povo. E eles exclamaram: o que é isso que fizemos, deixando os filhos de Israel, nossos escravos, fugirem do nosso serviço? Rapidamente o faraó mandou aprontar sua carruagem e tomou consigo seu exército. Levou consigo todos os carros do Egito, inclusive 600 dos melhores carros de combate, cada um com um oficial de comando. E o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfante. Os egípcios perseguiram-nos com todos os cavalos e carros do faraó, e os cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram, acampado junto ao mar, perto de Pi-Airote, defronte de Baal-Zefon. Quando o faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. Tiveram grande medo, e então os filhos de Israel clamaram a Deus. E reclamaram a Moisés. Olha só, clamaram a Deus e reclamaram a Moisés. Não havia, talvez, número suficiente de sepulturas no Egito, e por isso nos tirastes de lá para morrermos no deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isto que te dizíamos no Egito? Deixa-nos para que sejamos escravos dos egípcios em paz, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto? Então Moisés encorajou seu povo, dizendo: não temais, permanecei firmes, e vereis que o Senhor fará hoje mesmo para vos salvar e a todos, porque os egípcios que veis neste momento nunca mais os tornastes a ver. Deus combaterá por vós. Quanto a vós, acalmai-vos e ficai calados. Então o Senhor indagou a Moisés: por que clamas por mim? Dize aos filhos de Israel que marchem avante. E tu, levanta o teu cajado e estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel atravessem o mar caminhando sobre o chão seco. Eu, no entanto, ainda endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam, e serei glorificado por intermédio do faraó e de todo o seu exército em seus carros e cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado no faraó, em seus carros de guerra e em seus cavaleiros. Então o anjo do Senhor, que ia diante do exército de Israel, retirou-se e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem retirou-se diante deles e se pôs atrás, ficando entre eles o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. A nuvem era tenebrosa ao lado do egípcio, mas iluminava a noite ao lado dos israelitas. E a noite passou sem que um pudesse aproximar-se um do outro, durante toda a escuridão da noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por meio de um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez o mar se afastar. Este tornou-se terra seca, e as águas foram divididas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar seco, e as águas formaram como um muro da direita e da esquerda. Nossa, é muito interessante, né?
Depois de tudo que aconteceu, depois de tudo que eles passaram lá no Egito, de todas as maravilhas que Deus fez, mesmo assim o povo ainda em determinado momento eles ficaram com tanto medo, com tanto pavor ali de morrer, que eles acharam assim, não era melhor, falaram, não era melhor que nós estivéssemos no Egito, lá tinha sepultura suficiente para nós, né? Aqui no deserto não. Esse foi o comportamento do povo israelita desde quando ele, antes mesmo de sair do Egito, né? Até antes de chegar na Terra Prometida. Então, esse intervalo de tempo, a maioria daquelas pessoas, elas tinham um coração ainda voltado para a escravidão e todo momento elas queriam voltar para aquela situação antes de Moisés aparecer. Porque depois que ele apareceu foi que a situação meio que piorou, né? Só que Deus, ele tinha um propósito muito maior do que aquilo dali que eles pensavam, né? Então, quando Deus promete, ele sempre vai encontrar uma forma de cumprir as suas promessas. Porém, nós precisamos realmente confiar na soberania de Deus. Confiar de que ele sabe exatamente o que está fazendo. Porque às vezes a gente acha que sabe, às vezes a gente acha assim, Deus não ia permitir que eu passasse por isso, então isso aqui deve ser uma coisa do diabo, e aí começa a colocar tudo culpa no diabo, quando na verdade pode ser que ele tenha permitido que o diabo fizesse alguma coisa, mas tudo tem uma palavra que diz isso, né? Um versículo, tudo coopera para o seu bem. Então, quando você começa a enxergar os desafios que você enfrenta, que é para o seu bem de alguma forma, você começa a crescer nesse processo. E por mais que venha pessoas atrás de você perseguindo, né, como veio ali, é muito interessante quando ele fala assim, o que foi isso que fizemos? Eles estavam assim, tipo, como se eles estivessem dormindo, e aí eles despertaram, o que é isso que aconteceu? Como assim a gente deixou esse povo ir embora? Como assim nós perdemos os nossos escravos? Quem é que vai trabalhar agora? Quem é que vai construir tudo isso daqui? Né? Meio que bateu um choque de realidade ali naquele momento, e eles foram lá perseguir o povo, né? E o povo ficou apavorado, porque eles estavam ali olhando com os olhos humanos e não com os olhos da fé. Mas é muito interessante o posicionamento de Moisés nessa hora. Ele não deixou se abalar por aquilo que o povo estava dizendo, né? Porque nesse momento o povo estava reclamando dele. Eles clamaram a Deus, tipo assim, ai Senhor, me ajuda, me ajuda. E logo depois reclamaram, né? Então o que é reclamar? É você falar novamente coisas que você acha que não foi resolvido, mas quando você clama a Deus, quando você coloca ali nas mãos dele, não adianta ficar reclamando depois, né? Pedindo novamente aquilo dali que ele já te deu a certeza de que vai fazer. Então, nós precisamos entender que quando nós colocamos algo nas mãos de Deus, né? Nós precisamos ter a plena confiança de que ele está ali conosco para cumprir tudo que ele prometeu. E às vezes a gente duvida muito disso, né? Às vezes a gente confia muito na força do nosso braço, muito naquilo que nós pensamos, aquilo que nós sabemos, quando na verdade a nossa confiança tem que estar na força que Deus tem através das nossas vidas. Então, Ele que nos sustenta realmente. E aí as pessoas confundem muito isso de ficar esperando realmente Deus fazer alguma coisa, né? Então ele promete que ele vai sustentar a todos, ele sustenta até os pássaros, os animais, só que nenhum animal, ele não coloca nada ali no ninho dele, ele não coloca nada na boca daqueles animais. Os animais vão lá e caçam, né? Eles vão lá e fazem a parte deles. Então, quando eles fazem a parte deles, Deus faz a parte dele também. Então, ele supre realmente a nossa necessidade quando nós nos colocamos a essa disposição. E essa passagem aqui, então, Moisés, o que você quer que eu faça, né? Então, coloca ali o por que clamas a mim, né? Diz ao povo de Israel que marche, que avance. E aí ele ficou pensando assim, nossa, mas como é que o povo vai avançar se tem um mar imenso aqui na nossa frente? Então, se o mar está ali na frente, tem que encontrar uma forma de passar. E essa forma estava ali na ação de Moisés. Por quê? Deus poderia, da sua soberania imensa, dizer assim, não, podem ficar tranquilos que eu vou só fazer um poder aqui de cima e pronto. As águas vão se abrir ou vão se abaixar e vocês vão conseguir passar. Mas não, ele precisou ali de uma ação de Moisés. Quando Moisés levanta o cajado, né, e coloca ali nas águas, aí sim que as águas se abrem. Então, tudo aquilo que Deus faz na nossa vida, ele precisa de uma ação nossa, de um posicionamento, de um começo que nós precisamos fazer.
né? Então, ontem eu fiz um post, né? Não sei se você chegou a ver, que na verdade, no fundo, nós já sabemos o que precisa fazer, nós já sabemos disso. A maioria das pessoas já sabem. A pessoa já, eu não sei o que fazer, eu tô em dúvida nisso daqui, mas na verdade ela já sabe o que fazer. Porém, ela não tem coragem o suficiente para assumir. Ou então, fica sempre adiando, né? Procrastinando. Sempre fica ali pensando assim, amanhã eu faço. E não toma uma decisão de realmente começar a fazer. E aí depois fica murmurando, reclamando, não acontece nada na minha vida, é isso e aquilo, fica tomando tantas ações que acabam prejudicando realmente ali o seu posicionamento em relação a Deus, aquilo que você pediu para Ele. Então, fé é você crer naquilo que você não pode ver. E a nossa fé ela tem que ser realmente firme, como diz lá em Hebreus, né? Porque se você não está vendo algo acontecer e começa a duvidar de Deus, você pode ter certeza que a sua bênção ela vai ser perdida. Então, Deus já estava ali num nível onde ele disse assim, olha, eu vou permitir que isso aconteça, eu vou permitir que o exército do faraó ele cheguem perto de vocês, mas para que o meu nome venha a ser glorificado através da vida deles e os egípcios vão saber que eu sou o Senhor. Então, era muito mais do que só proteger o povo. Era para encontrar uma forma de glorificar realmente o nome do Senhor. Até então, ele não tinha aparecido, né, nesses últimos 400 anos, que o povo estava lá, ele não tinha aparecido, não tinha se manifestado. Então, os egípcios, eles adoravam muitos deuses, né? Então, era comum naquela época muitas pessoas adorar vários deuses, vários ídolos, mas quando eles ouviram falar do Deus Todo-Poderoso, do Deus que estava acima do céu e da terra, né, que estava acima de todas as coisas e poderia fazer grandes milagres, né, então o nome de Deus ele foi conhecido em vários lugares. E essa situação em que ele agiu ali no Egito contribuiu mais lá na frente para que o povo entrasse na terra prometida, né, para que eles tivessem uma forma de entrar ali. Então, tudo que acontece na nossa vida, tudo que para nossa libertação, na verdade não é só para nós, é para glorificar o nome do Senhor e para que de alguma forma nós possamos alcançar a vida de outras pessoas. Então, quando nós temos essa mentalidade, quando nós pensamos isso, nós vivemos assim em uma situação diferente, em um mundo diferente, porque você sabe que aquela situação que você está vivendo é para fazer você crescer. É para fazer você prosperar. É para fazer você ir mais longe em caminhos que você realmente desconhece. Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. E Ele não permite que nós passemos por nada que nós não tenhamos capacidade de passar. Então eu não sei o que você está enfrentando, não sei qual é a sua luta, a sua prova, mas saiba que o Senhor, Ele sabe. E quando você clama a Ele e logo depois você faz o que precisa ser feito, Ele vai lá e te ajuda, Ele vai lá e faz aquilo que precisa fazer. O grande problema, né, que a maioria das orações é assim, Senhor, me ajuda, Senhor, faz isso, Senhor, me dá paciência, Senhor, me faz isso, me faz aquilo. Só que, na verdade, todos esses que a gente pede para Deus, essa ajuda, Ele já nos deu. E aí, às vezes, a gente não entende isso, né, e fica preso numa oração repetitiva, dizendo, Senhor, Senhor, faz isso, faz aquilo. Mas só que nós já temos isso. Só que às vezes nós não fazemos o que precisa ser feito, nós não começamos a se mover, nós não começamos a agir, né? Então, às vezes a gente quer muito que outras pessoas venham nos ajudar, venham assim pegar na nossa mão, dizer assim, olha, você tem que fazer isso, isso, isso. Só que às vezes a gente não tem essa disponibilidade de fazer o que precisa ser feito. Todo o momento o Espírito Santo está ali nos inspirando, ele está ali nos direcionando, ele está ali falando assim, olha, você vai por aqui, vai por ali. E às vezes a gente não obedece, né? Aí às vezes a gente duvida dessas escolhas, desses caminhos. E no final das contas, quando nós não cumprimos, não obedecemos, nós tendemos a perder algo, né? Perder ali aquele direcionamento. Então, todo esse texto, né, toda essa passagem que fez com que o que está escrito, né, registrado, dessa alteração, o povo saindo lá do Egito, né, e nesse momento eles já estão ali no deserto, já passando pelo Mar Vermelho, só mostra a soberania que Deus tem, o cuidado dele e principalmente a fidelidade dele.
né? Nós precisamos realmente acreditar que tudo que nós estamos passando é passageiro, né? Em algum momento nós vamos conseguir chegar. Então existem 3 fases. Existe o deserto, o Egito, onde você está numa posição de escravo, numa posição onde você depende de outras pessoas para sobreviver, onde você só tem o suficiente para sobreviver, onde você acaba sofrendo, se destruindo, porque você está infeliz naquela situação, no Egito em si, né? E esse Egito ele pode representar um negócio que não está dando certo, ou um trabalho que você tem que você não aguenta mais, ou alguma situação na sua casa mesmo. Essas são características realmente do Egito. E depois que nós saímos do Egito, para aguentar passar pelo deserto, a pessoa tem que ter o quê? Visão. Ela tem que enxergar lá na frente, tem que enxergar os seus objetivos sendo realizados, tem que enxergar os seus sonhos sendo alcançados, sempre no presente, né? Não no futuro. É uma coisa que eu aprendi esse final de semana é justamente isso, né? Nós somos só nós contra nós mesmos. Então, quando você não consegue se enxergar lá na frente, é porque a sua mente realmente está bloqueada. Então, para você chegar lá na frente, para você alcançar de fato o seu objetivo, você precisa mentalizar isso todos os dias, chegar nesse nível no meio espiritual, para que depois o meio material venha concretizar isso, né? Então, realmente depende muito mais de nós do que das outras pessoas. Mas é muito comum a gente culpar os outros, né? E dizer assim, não, fulano de tal fez isso comigo, então eu não vou mais fazer isso. E aí fica um ciclo vicioso de vitimismo, né? Você, eu não consegui porque fulano de tal não me ajudou. Eu não consegui porque eu não sabia o suficiente. Eu não consegui por causa disso e daquilo, né? Só que quando nós nos dispomos a fazer o que precisa ser feito, a cumprir aquilo dali que o Senhor nos prometeu, nós com certeza conseguiremos passar por tudo isso, conseguiremos avançar, e esse tem que ser o nosso objetivo, tem que ser aquilo que nós queremos que arde dentro do nosso coração. Então lá no mundo aí fora, no mundo lá fora, é só nós contra nós mesmos. Você não tem concorrente, você não tem inimigos, você não tem nada, você tem só você mesmo, todo dia querendo te bloquear, querendo te impedir de avançar. Como assim, Michele? Nós temos ali no nosso subconsciente, né? E no nosso cérebro em si, ferramentas que a gente pode utilizar para avançar. Mas da mesma forma que podemos avançar, podemos retroceder ou ficar parado. Isso depende de quê? Da nossa mentalidade. Então, quando você tem uma mentalidade de escassez, uma mentalidade de escravo, você age como escravo. Você sempre fica submetido à situação que você vive no dia a dia, à situação que as pessoas colocam condições para você viver, ou você fica escravo até do dinheiro, de todas as outras coisas que acabam prejudicando a sua vida. Você acaba sendo escravo, com essa mentalidade de escravo, né? E tem a mentalidade do livre, da liberdade. É essa que eu defendo, né? Todos nós podemos ser governantes nessa terra. Nós somos governantes. Precisamos só assumir essa posição, assumir esse posicionamento. Então, que nessa manhã de segunda-feira, que já começando aí mais uma semana de julho, né? O que você já fez até aqui? Já se passaram 6 meses e o que você já alcançou até aqui? Porque para você realizar os seus objetivos, para você sair do lugar, você precisa fazer o que tem que ser feito. Eu falo muito nisso porque é sobre nós mesmos, sobre nós entrarmos em movimento, em fazer o que precisa ser feito, porque nós já sabemos o que é, só precisamos cumprir, só precisamos fazer. Michele, mas isso não é fácil, realmente, porque existe a preguiça, existe a procrastinação, existe você de ficar adiando tudo, quando na verdade era preciso acolher, era preciso fazer o que precisava ser feito. Então, que nós íamos ter essa mentalidade hoje, que Deus está sempre conosco, independente se tem um mar vermelho ali na nossa frente, ou seja, um obstáculo muito grande que nós não conseguimos enxergar. Então, o nosso papel não é reclamar, como o povo fez para Moisés, né? Reclamar. Clamaram a Deus, mas reclamaram para Moisés, que eles queriam ali uma figura de alguém para poder culpar, né, pelos seus próprios problemas. Mas como Deus é soberano sobre todas as coisas, ele resolveu toda a situação.
né? Então, às vezes a gente foca muito naquilo que o homem pode fazer, naquilo que o homem tem ali, que ele fez para nós, quando na verdade devemos focar naquilo que o Senhor já fez e que o Senhor pode fazer muito mais pelas nossas vidas. Amém? Feche teus olhos em nome do Senhor Jesus. Graças te damos, meu Deus, porque o Senhor é muito bom. Obrigado pelo teu favor, pelo teu amor e por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Enche-nos com o teu Espírito, com o teu poder e faça, meu Deus, grandes maravilhas em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que você tenha uma segunda maravilhosa, uma semana maravilhosa, que você realize aquilo que você precisa realizar, que esses próximos 6 meses desse ano, né, venham ser realmente de sair do lugar, de tirar sua ideia do papel e fazer acontecer, tá bom? Um beijo no seu coração e até amanhã às 6h27. Beijão!